Shalom! Leculan! Shalom! Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Muito bem, vamos a mais um podcast da Torá. E hoje vamos para a porção Mishpatim, que traduzindo é Regras. regras. Muito bem. Estatutos. E a nossa porção hoje vai do capítulo 21 de Shemot, Êxodo, Ao 24:18. ao 24:18. Muito bem, Mateus. Excelente. E Perfeito. hoje estamos com a tia Nanana, né? Nossa convidada especial para mais uma porção. Lala todo. E vamos lá, vamos começar. Então, Mateus começa, capítulo 21, versículo 1. Lei sobre os escravos hebreus. Eis as leis que proclamamos ao povo. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá. Contudo, no 7º ano sairá livre, sem pagar nada pela liberdade. Se ele veio solteiro, deverá sair solteiro. Se veio casado, sua mulher deverá acompanhá-lo quando ele sair. Versículo 4. Seu senhor lhe der mulher e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do Senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo argumentar, eu amo a meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não desejo ficar livre, O Senhor deverá levá-lo diante de Deus. E ali, junto à porta ou ao batente, seu senhor deverá furar-lhe a orelha com um furador, e o homem será escravo dele por toda a sua vida. 7. Se alguém vender sua filha como serva, esta não será libertada da mesma maneira que os escravos. Se ela não agradar ao Senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, por isso seria deslealdade para com ela. 9, né? Se ele a tiver dado em casamento ao filho, deverá tratá-la como filha. Se ele se casar com perdão. Se o Senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir esses 3 requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Vamos comentar daqui Vamos. 1 ao 11? 1 ao 11. Então, assim, primeira coisa que a gente observa aqui, e que não é a mesma linguagem do que a gente conhece nos dias de hoje, é a palavra aqui escravo, né? Que a gente lê a palavra escravo, A gente pensa escravo, né? a gente pensa na atualidade, na modernidade, né? No passado, não tão distante. A gente pensa naquele conceito de escravo. Mas esse escravo não é escravo, é tipo um empregado. Exatamente. É tipo Na cultura antiga, do hebreu antigo, né, é como servo. um servo. Não existe a diferença de escravo e servo. É as duas coisas. Isso Né? mesmo. A mesma palavra, é ever. Exatamente. Então, é um servo, né? Vai servir ali ao seu senhor. E aqui tem todo um tratamento para que ele não seja, como que eu posso dizer, ele não seja, me fugiu a palavra aqui, quando a pessoa trabalha e ela não tem os direitos, isso, para que ele não sofra prejuízo. Tem desrespeito. Exatamente. É interessante que as leis são todas para ser cumprido em favor do servo, sim, do escravo, né? Todo um cuidado e um zelo para com aquele servo que está ali servindo ao seu senhor. Então é muito interessante todo o cuidado que o Eterno tem em detalhar
inclusive em relação ao casamento, se ele se casar com alguém, Família. se ele tiver filhos, se ele tiver a sua própria família, né? As filhas, como elas eram tratadas. Então, tem todo um zelo e um cuidado aqui para com o servo, né? O escravo. Então, vamos lá, no 12 agora, né? Eu que li, você. Sou eu, é. Quem atacar uma pessoa e causar-lhe a morte deve ser executado. 13. Entretanto, se não os fez intencionalmente, mas o Deus permitiu, designei este lugar para onde poderá viver como refugiado. Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do altar, para que sumariamente seja executado. Quem atacar seu pai ou sua mãe deverá ser executado. Quem raptar alguém e o vender. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se duas pessoas lutarem e uma delas acertar a outra com uma pedra ou com um punho e a parte ferida não morrer, mas for confinada à sua cama, 19. Se ele se levantar e andar, ainda que o apoiado no seu cajado, então será absolvido. Aquele que o feriu somente lhe pagará o tempo que perdeu e se responsabilizará por todos os gastos com sua plena recuperação. Tá, então vamos comentar aqui essa primeira parte que fala do homicídio. Sim. Né, que vai do versículo 12 ao 17, são as leis, né, a respeito dos homicídios. Então, ele fala que quem ferir a qualquer pessoa e provocar sua morte será também morto. Entretanto, se não fez intencionalmente, ele pode viver como um refugiado. Então, a gente vai ver depois, mais para frente, as cidades, né, de refúgio, onde as pessoas que não tiveram, né, a intenção, ou não planejaram, ou também não se tinha certeza se tinha cometido ou não, essa pessoa poderia viver ali naquela cidade refugiada. E esse detalhe aqui que ele fala a respeito de ser executado, até mesmo ser retirado do altar, né? Se alguém matar outro por astúcia, quer dizer, de propósito, planejou, né? Aquilo ali, tu arrancarás até mesmo do altar para que sumariamente seja executado. Essa passagem aqui me lembra a passagem de, se eu não me engano, é o rei Shilomo, é o Salomão? Shilomo? Salomão. O rei Salomão, ele manda Benaia ir atrás de um homem que desobedeceu ele, e ele se agarra nos chifres, no altar, e mesmo assim Salomão manda executar ele lá no altar mesmo agarrado ali no chifre, né? Então, faz esse link aqui. E agora a gente está lendo sobre as violências, né, e os acidentes. E aqui cita 2 vezes pai e mãe, né? Bem interessante também. É verdade. Onde? Cadê o versículo? No 15, que fala, né, atacar o pai ou a mãe, e o desrespeitar, se eu não me engano, tá logo aqui. Aqui, ó. Amaldiçoar, perdão. Amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverão ser executados. Exatamente. Até porque esse aqui é um dos mandamentos lá, quando é entregue, né? Honrar o pai e a mãe. É um dos mandamentos que a gente leu na paraxá passada. É o quinto mandamento. Então, é algo realmente muito sério, né? Que o Eterno tem em alta conta a questão de honrar pai e mãe, né? Cuidar pai e mãe. E a gente já vê que desde aquela época já se matava pai e mãe, já havia essa situação aí de mata filho, mata pai, mata mãe, tanto que há lei para isso, né? Sim. Não está nada muito diferente dos dias de hoje. Muito bem, vamos então continuar? Sim, 20. É de quem?
20, sou eu, né, que o Matheus leu? Não sei. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com uma vara e o ferido morrer debaixo de sua mão ou por suas ordens, será punido. Mas A, men a menos que o escravo ou a escrava viva por 1 ou 2 dias, nesse caso, a pessoa que bateu não deverá ser punida, pois o escravo é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher e pagará o que os juízes determinarem. Mas se houver dano maior, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua serva e o cegar, deverá conceder imediata alforria como compensação pelo olho inutilizado. Desculpa. Se essa pessoa bater em seu escravo ou em sua escrava e arrancar-lhe um dente, deverá deixar o escravo ou a escrava partir livre como compensação pelo dente. Meu Deus, por um dente. Perdeu um dente, vai ser livre. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão sua carne, mas o dano do boi será absolvido. O que o boi tem a ver? É porque o boi, sem querer, deixaram solto, né? É a mesma coisa hoje em dia. Se alguém deixa um cachorro muito violento, perigoso, violento, solto, de raça, solta por descuido o cachorro mata alguém, aqui não acontece isso, mas em outros países dos Estados Unidos, o cachorro ele sofre um julgamento. Ele é executado. Aqui o dono é processado. O dono é processado, mas nada acontece com o cachorro. E o dono, no máximo, vai pagar alguma coisa aí, mas e a pessoa que morreu, né? Então, aí cada lugar tem uma lei diferente. Exatamente. Se o boi, porém, já antes costumava atacar as pessoas e o dono, foi avisado e não manteve devidamente preso, e esse boi chifrar e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono igualmente morto. Os dois vão morrer. Porque o homem também ele foi avisado, né? Exatamente. Para deixar o boi preso. E aí não fez. É verdade. Contudo, um resgate poderá ser exigido dele e a pena de morte será comutada caso ele pague a quantia imposta. E ainda pode se livrar, então, da pena de morte. É o 31, né? 31. Essa sentença igualmente será aplicada no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá de pagar 360 gramas de prata ao proprietário do escravo, e o boi deve ser apedrejado até a morte. Se alguém remover a cobertura de uma cisterna ou cavar uma cisterna e não cobri-lo, e um boi ou um jumento cair nela, o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro ao dono pelo valor de venda do seu animal. Entretanto, o animal morto passará a ser de propriedade do primeiro. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão seu valor e dividirão entre si o boi morto. No entanto, caso se saiba que o boi já era acostumado a chifrar, mas o dono não confinou, ele deve pagar pelo boi e o animal morto será dele. Muito bem, vamos comentar aqui, antes da gente ir para o 22, todas essas leis aqui a respeito das violências e acidentes. É interessante que havia toda uma penalidade, cada situação, se acontecesse,
Cada lei, para cada probleminha que acontecesse, era para ser penalizado dessa forma. Hoje, a gente vive numa outra modernidade, mas não são as mesmas leis, mas a gente também tem leis que se aplica para violências, né? E acidentes. Então, assim, indenizações. E hoje em dia, diferente dessa época aqui, que se fazia algo justo em relação à indenização, hoje em dia a gente vive uma forma errada, um pensamento errado, que quando a pessoa ela sofre alguma coisa, uma perda, às vezes o que ela quer? Ela quer ser indenizada de forma desproporcional. Ela quer ganhar, né, em cima de uma empresa muito mais do que ela deveria receber. Ou às vezes um funcionário na empresa que processa a empresa por alguma coisa, às vezes ele quer receber muito mais do que ele deveria receber. Então, assim, existiam as leis aqui nessa época e hoje não é diferente. A gente também não é dessa forma, mas a gente também tem leis, né, que têm as suas penalidades, as suas indenizações. O que muda hoje é a forma que vai ser empregado. E às vezes a pessoa quer algo, né, um pouco a mais, além do que ela deveria receber como indenização. É interessante que aqui é igual uma Constituição do Eterno, né? Com vários artigos e regras casuísticas. Aqui ainda não aconteceu isso, né? É diferente do direito, por exemplo, brasileiro, né? Que só vira lei algo que já aconteceu. Já aconteceu. E aqui não, aqui o Eterno já prevê todas as possibilidades aqui. E é uma prevenção. É uma prevenção, né? Exatamente. Essa lei aqui interessante aqui, né, que muita gente é bem famosa, todos conhecem aqui do olho por olho, dente por dente. Isso aqui é um entendimento assim que as pessoas acham, né, que é literal no sentido de que a pessoa vai uma vingança infinita. É justamente o contrário. Aqui é para inibir, porque tem pena de morte aqui, né? Assim como também tem em alguns países. Então, esse olho por olho, dente por dente aqui é específico no caso deste versículo aqui que fala da mulher grávida. Não é para todos, né, os casos aqui de assassinato, de morte e vingança no geral. É para esse caso específico e mesmo assim eu creio muito que isso aqui é para inibir. É para inibir justamente que você vai matar a pessoa e a outra pessoa vai vir matar a outra da sua família, aí depois vai lá e mata, e justamente isso aqui é para evitar isso. E é interessante que a gente vê justamente os filmes, esse tipo de ideologia, né? Onde mata, principalmente filmes de gangster, assim, né? Mata um filho, vai, mata o outro, mata. Enquanto não se matarem todo mundo, não acaba aquele ciclo de vingança. Aqui não. Você matou, morreu, acabou. O outro não vai mais voltar, continuar com esse ciclo. E é interessante aí que você falou que é específico, né, para uma situação aí. Que ninguém repara que isso aqui tá logo abaixo da questão de você ferir uma mulher grávida. Ó, aqui eu vou até ler de novo. Se pessoas, né, estiverem brigando e uma delas ferir uma mulher grávida de modo tão severo que o seu filho ainda não nascido morra, ainda que não haja outro dano, não houve, foi apenas essa da perda, né, do filho, deverá ser penalizada. Ela deverá pagar a quantia a ser fixada pelo marido dessa mulher e confirmada por juízes, ou seja, a mulher perdeu o bebê e por conta da briga, né, enfim, e o marido é que vai pedir. Ele vai pagar e vai estar tudo certo. Agora, aqui embaixo continua. No entanto, se algum outro dano for causado, né, ou seja, de repente até se ela, né, se machucou, ficou aleijada, né, qualquer outra coisa, não pode mais ficar grávida. Não pode mais. Então, aí vem, né, aí vem uma sucessão aqui de exemplos, né, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, que inclusive é
antes, né, de Moshe, essa lei de Talion aqui, ela é antes, né, vou ressaltar, e que eles trazem aqui para a Torá, exatamente para que esse ciclo de vingança ele seja inibido. E engraçado que quando a gente lê isso aqui, Fica parecendo que é tudo, né? E as pessoas sempre comentam esse Usam, olho por olho, dente por dente. É. A gente tem a falsa sensação de que olho por olho, dente por dente, bateu na minha cara, levou na outra. Arrancou meu olho, eu arranco o seu. E não é, porque nesse versículo 27, realmente, está dizendo aqui que se fizer cair um dente do seu escravo, ou um dente da sua serva, vai lhe dar liberdade para ele. E não ele ter que dar um murro para o outro perder o dente também. Exatamente. Se essa lei fosse válida, não faria sentido nenhum. Exatamente. E logo embaixo aqui também, ó. Que está falando logo embaixo que você falou. Se uma pessoa golpear o olho do seu escravo ou da sua escrava e cegá-lo, essa pessoa deverá deixar o escravo e ir embora, livre. Então, quer dizer, como é que acabou de falar aqui em cima e embaixo diz outra coisa? Porque aqui em cima é específico para essa situação aqui. Da gestante, no caso. Muito interessante. Ou seja, realmente uma proteção ali para a mulher grávida. Para a mulher grávida, né? Exatamente. Então, agora estamos no 22, né? 22, versículo 1, né? 1. Quem tá no 22? É você, Matheus? Eu me perdi também. Então vai, Matheus. Vai, Matheus. 22, 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for surpreendido saltando um muro ou arrombando uma porta e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Versículo 3. A menos que socorra após o nascer do sol, nesse caso trata-se de assassinato. O ladrão deve restituir o que roubou. Caso ele não possua nada, deverá ser vendido para indenizar o roubo. 4. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dano. Se alguém fizer seu animal passar por um campo ou uma vinha e o deixar pastar no campo de outrem, restituirá a parte de comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se um fogo for iniciado e espalhar-se pelos espinheiros, destruindo as pilhas de grãos não colhidos, ou no campo, a pessoa que o acendeu fará a restituição. 7. Se alguém der a seu próximo prata ou bens para serem guardados, isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do dinheiro ou bem alheio. Em todo caso de disputa sobre a propriedade de um boi, jumento, ovelha, roupa ou de qualquer bem perdido, quando uma pessoa diz, isto é meu, as duas partes devem comparecer diante de Adonai, e a parte de Adonai condenar, deverá pagar a outra em dobro. 10. Se alguém confiar a guarda de outro, um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for roubado sem que ninguém o veja nem o encontre. A questão entre as partes será resolvida prestando-se um juramento solene diante do Senhor de que não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá de aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. No entanto,
Se o animal tiver sido roubado do próximo, ele deve indenizar o dobro. 13. 13. Se o animal tiver sido dilacerado por alguma fera, deverá ser trazido como prova o que restou dele e não terá de haver qualquer restituição. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o proprietário, o animal deverá ser pago. Se o dono estiver presente, ela não fará restituição. Se o dono tiver no lugar, a perda será coberta pelo preço do aluguel. Muito bem, vamos comentar aqui, né? Nossa, tudo bem amarrado, né? Todas as leis aqui sobre roubos, né? E prejuízos, tanto uma pessoa que empresta algo deixa em confiança do outro. Deixa em confiança, né? Do outro. Eu lembrei, quando ele fala aqui a respeito de quando deixa na guarda de alguém, né? Ali o animal, e esse animal ele morrer, né? Ou tiver qualquer problema, mas a pessoa que ficou ali tomando conta, ela não se apropriou daquilo ali, ficou simplesmente para ela cuidar, então não vai haver prejuízo, né, entre as partes. Né? Isso. Eu lembrei que uma vez a minha amiga Leile, ela tinha um pé de hortelã e outro de feijão, e ela ia viajar. E ela precisava de alguém para cuidar das duas plantinhas dela, então ela me deixou na minha posse. E aí eu cuidei ali das plantinhas, coloquei no sol, mas trabalhando, a plantinha acabou queimando ali no sol e morreram as duas plantas. E aí eu ia ter que restituir ela com as duas, com um pé de feijão e uma hortelã. E aí eu liguei para ela, falei, me perdoa, mas morreu as duas plantinhas suas. Aí ela, ai meu Deus, não tem problema não. Eu falei, eu vou comprar outra planta para você. Ela, não precisa. Era só uma chance dela de repente sobreviver. Porque se ficasse no meu apartamento, ela ia morrer de qualquer jeito. Então, era só uma chance dela tentar sobreviver, mas não deu certo. A chance queimou, né? A chance queimou. Mas é essa situação aqui, ela deixou algo no meu poder. É verdade, uma coisa. E é aquilo, né? Não importa se é vivo ou se é uma joia, alguma coisa, né? Quebrou, né? Ou roubaram, né? Tem Exatamente. Que devolver ou restituir, verdade. Foi igualzinho essa situação aqui. Que aí é uma planta equivale a um animal, né? No caso, que é um ser vivo. Exatamente. Tá vendo? Eu passei por essa situação. Por essa situação aí. Muito interessante. Alguém mais quer comentar alguma coisa a respeito desse? É bem claro, né? Todas essas regras aqui, elas são bem amarradas. E eles lidavam muito com esse tipo de animal, né? Lidavam muito. Era agricultura, né? As leis aqui são muito voltadas para a cultura lá no local, né? Mas que se adaptam totalmente a qualquer realidade, porque são posses, né? Então. Exatamente. E era tudo amarrado. E trazendo para os dias de hoje, em relação, né? A gente não vê por aqui quem mora no urbano esse tipo de animal, mas para quem mora na cidade as pessoas cuidam muito de cachorros. Sim. E aí eu estava lembrando. Viaja, né? Aí deixa o cachorro com alguém que possa cuidar. Exatamente. E eu estava lembrando que muitas pessoas passeiam com os cachorros e, por exemplo, deixa o cachorro fazer xixi na porta das pessoas, dos outros. Então, assim, não há uma penalidade para isso, mas vê que é algo totalmente errado. Deixa o cachorro fazer xixi no portão, na porta, na planta das pessoas. Então, é interessante, né? Às vezes no sol, vai passear com o cachorro com as patinhas no sol, queimando. Exatamente. Não se atenta a isso. Exatamente. Várias coisas interessantes. Em torno das leis, né, protegendo. E nessa época aqui, o cuidado que se tinha com todos os animais. Verdade. Então, estamos no 16, 16, né? Você. 16.
Eu, Versículo 16. leis civis e religiosas. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar seu dote completo e ela se tornará sua esposa. Contudo, se o pai dela recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá de pagar o equivalente ao dote das virgens. Você não deve permitir que uma feiticeira viva. 19. Ah, sou eu? Uhum. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá de ser executado. Quem sacrificar a outros deuses e não unicamente ao Senhor deverá ser destruído. Você não deve enganar nem oprimir o estrangeiro que vive entre vocês, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. 22. Não prejudicareis as viúvas nem os órfãos. Porquanto, se assim procederdes e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Minha ira se acenderá, e eu matarei a espada. Suas esposas serão viúvas, e seus filhos ficarão sem o pai. Sim. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros, não emprestes ambicionando lucro. Se tomares o manto do teu próximo como garantia, tu lhe restituirás antes do pôr do sol. Pois se trata de sua única roupa. Ele precisa dela para cobrir o corpo. O que mais ele possui com o que cobrir-se. Além disso, se ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do seu povo. Traze-me no tempo certo as primícias das ofertas de tuas colheitas de cereais, de vinho e de azeite. Consagra a mim o primogênito de teus filhos. Faça o mesmo com seus bois e suas ovelhas. A cria deve permanecer com a mãe por 7 dias, e no 8º dia você a dará a mim. Sereis para mim homens santos, não comereis a carne de um animal despedaçado por uma fera no campo, vós a deitareis aos cães. Deitareis aos cães. Vamos comentar então que é bem interessante aqui, que vai do 16 até o 31, as leis civis e religiosas, e que alguma delas hoje é até o contrário, né? Eu queria começar com essa daqui, que é a respeito de todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá de ser executado, né? Então, naquela época existia essa penalidade aqui bem firme, porque é uma abominação, né? Tanto para o corpo do ser humano quanto o bichinho, né? Totalmente inofensivo. E hoje a gente vê justamente o contrário, né? Já lugares que permitem essa bestialidade legalmente, exatamente. Algo assim que o Eterno realmente abomina, né? Então tinha algo aqui para proteger tanto o ser humano quanto o animal, e hoje a gente vê justamente o contrário. A justiça permitindo a aberração, né? Exatamente. Então, a respeito também de não sacrificar outros deuses, porque a gente vem logo em seguida, né? Esse aí, né? Interessante. A gente já vê ali lá na entrega dos mandamentos, né? Terás apenas o Eterno como Elohim. Não vai adorar outros deuses, né? Não cometer a idolatria. Então, há uma penalidade, porque eles receberam as leis ali. Então, sim, se você descumprir, vai haver uma penalidade para aquilo ali, né?
Aqui também achei muito interessante, porque é o que a gente vê de mais o contrário hoje, que é o versículo 21. Não maltratareis nem oprimireis nenhum estrangeiro, pois vós mesmos fostes estrangeiros na terra do Egito. E a gente sabe que o povo, ele se locomove, sai da sua terra, vai para uma outra terra, e o que mais se acontece, o que a gente mais ouve relatos é da hostilidade em relação aos estrangeiros. E inclusive lugares que nem permite a entrada de estrangeiro para morar lá, a não ser que você tenha algo para sustentar ali aquele lugar, né? Nem igual se permite. Gomorra, né? Exatamente. Igual a que não permitia a entrada de estrangeiros, a não ser que eles fossem ricos e tivessem algo para oferecer para a cidade, que a cidade pudesse crescer e tudo mais. Então a gente vê realmente as coisas voltando para o início, né? E aqui, né, a respeito de não prejudicar as viúvas nem os órfãos, e a gente também vê a mesma coisa, o contrário, né? Viúvas, né, e órfãos sendo prejudicados, sendo deixados de lado, situação de rua, né? Situação de pobreza extrema. Ninguém cuidando, absolutamente nada. Mas o Eterno fala aqui, né, que se eles clamarem a mim, eu certamente atenderei seu clamor. Então, e vai agir contra o próprio povo dele, que está oprimindo. Né? Porque... Ao ponto dele da esposa dele se tornar viúva, né? E o filho dele se tornar o órfão. Exatamente. Porque ele vai pagar com a morte, né? Então, esses foram assim, os mais interessantes que eu achei aqui, né? Mais pertinentes para comentar. E a gente não amaldiçoar o Eterno, né? Também aqui. Sim. E aí a gente lembra lá do livro de Jó. Sim. Que ele não amaldiçoou o Eterno, né? Com seus lábios, ele não blasfemou. Não blasfemou. Muito interessante. Sim. Dá para fazer esse link aqui também. Muito bom. Então, vamos dar continuidade aqui no 23. Sou eu, né, que você leu? Não sou eu que leio ou você? Então, vai lá. Sempre começa, né? Lei sobre o exercício da justiça. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. O que você falou, né? Em vez de acontecer isso, que não é para fazer, é o que acontece. Hoje, é o que mais acontece. Facilidade, né? Se alastra igual a Sarate. Não, hoje o pessoal fala tanto das fake news, mas aqui já, muito tempo. Não espalhar notícia falsa já desde Êxodo aqui, ensinando. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Além disso, não favoreça a causa de alguém apenas pelo fato da pessoa ser pobre. 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, o reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Não negue justiça a ninguém pelo fato de a pessoa ser pobre. Caiu de novo para mim. Assim. Próximo. 7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Não oprimam o estrangeiro, de novo, pois vocês sabem como o estrangeiro se sente. Vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Vamos comentar? Vamos. Muita coisa. Então, no 1, fake news. Aí, olha a fake news.
Não pode, mas que tem hoje em dia é fake news. As notícias falsas aqui, ó, desde a época aqui, As pessoas já não ensinando. O primeiro passo para depois ver se é verdade. Exatamente. Então, ó, não espalhar notícias falsas. Não ir para a multidão, né? Seguir a multidão. Exatamente. Não tomar partido da maioria, né? Para fazer o mal. Opinião popular, exatamente. Que é o que mais a gente, né? Os grupos aí se degladiando. Hoje a degladiação é na internet, né? Diferente Sim. do mundo antigo. Hoje o pessoal vai para a internet e aí cancelamento. Então, todo mundo fazendo ali um mal, né? E a gente já está vendo o quê? Pessoas se suicidando, né? Não aguentando ali a pressão e todo mundo se juntando e fazendo mal, né? Infelizmente ali, ó, agora através da internet, ou seja, algo que se alastra ainda muito mais rápido, e o alcance é muito maior também do que presencialmente. E está falando aqui, ó, inclinando-se, né, a maioria aí para o mal, né, a fim de distorcer, né, o direito e o juízo, e realmente distorcendo a verdade, e a pessoa muitas das vezes sem conseguir se defender, porque vem um avalanche de gente trazendo ali a mentira. E aí já destruiu a reputação da pessoa. E não tem mais como voltar, né? Não ser parcial, né? Desvalidando ali o processo. Nem pelo caso da pessoa ser pobre, né? Vou ajudar, né, ele ali porque ele é pobre. Né? E nem o contrário, né? E nem o contrário, porque a pessoa é pobre, nem olha na cara da pessoa. E olha que coisa interessante, né? Que muita gente, às vezes, não lê, ou tem medo de ler a Torá, tem medo de ler o Antigo Testamento, porque acha que é pesado. E não é, olha aqui, se encontrar desgarrado o boi do teu inimigo, o que ele tem que fazer? Devolver. Reconduzir, devolver. Ele não está falando do amigo, não, está falando do inimigo. Né? Não é porque é o inimigo que é para você fazer mal ali à pessoa. Aí mesmo é que é para você fazer o bem, porque você coloca a tal das brasas, né, na cabeça da pessoa. Exatamente. Isso aqui vai de encontro com o que Yeshua fala lá. Que se você ora pelo seu amigo, que demais você está fazendo? Então, ore pelo seu inimigo. E olha aqui. Então, se você entregar o boi para um amigo, é muito interessante. Mas entregue para o seu inimigo. Né? E aqui também, né, se vê a carga dele ali, de baixo ali, sofrendo ali, às vezes, o animal, que não tem culpa de nada da inimizade dele lá. E não interessa se você odeia o cara, né, ou a moça, a mulher. Vai lá ajudar, ergue lá o animal. Então, o que ele está falando aqui? Ele não está dizendo que deu um tapa e você revida. Não, isso aqui é justamente o contrário. Justamente o contrário. Você dá um exemplo, né, que aquela pessoa vai falar, nossa, mas ele me odeia e me ajudou. E aí, olha o bom exemplo que você está passando, né? Ensinando e influenciando também. Exatamente. Mas hoje em dia, infelizmente, a pessoa acha que, né, eu não vou ajudar porque eu tenho vergonha na cara. Né? Eu ajudar o inimigo, não, ela quer que ele se ferre mais ainda. E totalmente contra os mandamentos do Eterno. Mandamentos do Pessoas Eterno. Que, inclusive, né, são religiosos, mas que não leem aqui. Não leem, então... que se dizem religiosas. E não tem nada de diferente com o que Yeshua fala lá na frente. Na primeira oportunidade, a pessoa, né, vai virar as costas para o inimigo. E aqui falando de novo a respeito do estrangeiro. Sim. Né? Não oprimirás o estrangeiro. E a gente vê hoje pela internet os vídeos, o que a gente mais vê de notícia na mídia é quanto os estrangeiros sofrem em outras terras. E outra coisa que eu queria comentar também é a respeito do suborno, que não é nada novo, né? Já desde o mundo antigo,
o Eterno já se preocupava aqui em colocar leis aqui a respeito de suborno, que cega o discernimento, né, e prejudica a causa dos inocentes. Lógico que você aceita o suborno, você vai pender para o lado de quem está te dando ali um presentinho, não é? Exatamente. Muito legal. Nada de diferente do que a gente está vendo hoje. Nada diferente. Então, vamos para o 10. Olha, eu que li com você agora, né, Mateus? 10, versículo 10. Sou eu? Você. Lei sobre o Shabat, sábado. Durante 6 anos semearás a tua terra e Agora é Tatiana, né? recolherás delas seus frutos. Contudo, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que restar comam os animais do campo. Assim farás com tua vinha e com o teu olival. Trabalhe durante 6 dias, mas descanse no 7º dia, para que o seu boi e jumento possam descansar, e o filho de sua escrava e o estrangeiro revigorem-se. 13. Prestai atenção a tudo que eu, Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses, jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios. Então, vamos comentar esse trechinho aqui, antes da gente ir lá para as festas, né? Então, é interessante a respeito aqui das leis, né? A respeito do Shabat, principalmente aqui que ele fala sobre 6 anos, o descanso da terra. E a gente não vê mais isso, a não ser em alguns lugares realmente lá em Israel, né? Sim. Que há esse descanso da terra em alguns locais, também não é em tudo. Eles têm condição de fazer esse descanso, porque se possuem, né, a terra. Isso. Os que cultivam lá suas plantações, né? Mas não são tomados pela indústria, né? Exatamente, mas infelizmente a gente não vê isso no mundo inteiro. Então, assim, todo mundo quer fazer planejamentos contra a fome, para o combate à fome. A gente vê isso o tempo todo, combate à fome, que nunca acaba. E aqui já pensou nisso, né? Falando aqui, né, a respeito do descanso da terra, a respeito dos pobres, né, poderem semear o ano inteiro. Os animais também, né? Não só as pessoas, mas também os animais. E é interessante também que, eu não lembro qual que é o versículo, mas que nessa época aqui, o Eterno ele falava para a pessoa, se ela não quisesse plantar no centro do terreno dela, frente, ela não, nas próximas porções. Nas próximas, ela não era obrigada, mas em volta, ela era obrigada. Justamente para o pobre ter que pegar nas beiradas da propriedade. Né? Então, não recolher os feixes, né, que caíam. Era para deixar. Então, existia, porque pobre sempre vai existir. Sempre vai. Tá aqui. Mas ninguém ia passar fome se todo mundo seguisse dessa forma que o Eterno está ensinando. Mas, né, todo mundo quer ter ideias mirabolantes de combate à fome, mas não vê que, né, que é tão simples resolver a situação. E também, mais uma vez aqui, falando a respeito do descanso, né? De trabalhar os 6 dias e ter um dia de descanso. Inclusive, a ciência comprova que você precisa ter um dia absoluto, que eles chamam do dia da preguiça. O que é o dia da preguiça? É você não fazer nada para a ciência, né? É você não fazer nada daquilo que você faz no dia convencional. Você precisa ter um dia da preguiça para que o seu corpo se renove. A ciência, ela confirma isso em dados, mas o Eterno já tinha preparado. Determinado desde o primeiro mundo. Desde que fez a Terra. Desde que fez a Terra, ele já determinou ali o dia para que o ser humano e o animal pudessem descansar e renovar ele foi o primeiro. Suas forças. Ele foi o primeiro a descansar.
Primeiro. Muito interessante. Então, vamos agora para as leis sobre as festas anuais. 14. Aham. Êxodo, Versículo 14. 3 vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Comemorarás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saístes do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. A seguir, a festa da colheita, as primícias de seu trabalho árduo no campo. E por último, a festa da colheita no final do ano, quando vocês colherem dos campos o resultado do seu trabalho árduo. 17. 3 vezes por ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado, nem a gordura das ofertas de minhas festas. Deverá ser guardada até a manhã seguinte. Traga as melhores primícias de sua terra à casa de Adonai, seu Elohim. Não cozinhe um animal novo no leite de sua mãe. Vamos comentar aqui, então, as festas, né? Bem legal. Que A questão do fermento, né? Bem interessante. Sim. Aí falar. 3 vezes no ano, né, celebrará a grande festa de adoração aqui ao nome do Eterno. Então, assim, são festas simples que o Eterno ensina e são todas representando o que eles fizeram, a libertação, o que aconteceu. Você vê a colheita, a semeadura. São festas simples e que têm esse significado especial, né? E isso foi se perdendo, né? As pessoas perderam aqui o ato, né, de festejar aquilo que o Eterno pede e passaram a festejar o que as nações... E perderam a capacidade de festejar o simples, que é o que o Eterno pede, né? Exatamente. E curioso que não abre mão das festas das nações, que é Natal, Ano Novo, né? Esses exemplos aí de festa. Faça chuva ou faça sol, canivete caindo do céu, mas a festa acontece. Acontece. E é um banquetaço, né? Um banquete, gastação de dinheiro. É um negócio assim, absurdo. Na festa do Eterno é tudo ao contrário aqui, né? Tudo o oposto do que as nações pregam. Né? Pregam. E é uma gastação imensa, todo mundo gasta horrores, e mesmo sem ter, como você falou, faça chuva, dívidas, né? Mas a festa vai acontecer. Já comprometem todo, às vezes, o salário, o orçamento, presentes e mais presentes e tudo mais. Sendo que o Eterno pede algo assim tão simples, que é comer um pão sem fermento. Foi o que eles comeram no Egito, né? Exatamente. Muito simbólico. E vamos então continuar. Versículo 1 do capítulo 22. Pode ser? 22? Capítulo 22, versículo 1. Nós não estamos no 23? Que 22? Eu parei no me perdi. Um animal no leite da sua mãe. Que 22 eu ia falar, a gente está voltando? Voltei para cá. Vai lá. Qual? Onde a gente parou. Onde é que a gente parou? Aqui no 20, né? 20? Porque a regra do versículo animal, né, 20. Tati? Legal nessa aqui. Não cozinha o animal no leite da mãe. Ou seja, né? Além de você... Porque todo, né, o cuidado aqui, né? Do Eterno em relação ao animal, né? E aí você, ao invés de que muita gente ia pensar assim, né? Eu já vou economizar aqui, né? Já vou cozinhar na mesma coisa para economizar. O Eterno já corta logo qualquer brecha da pessoa pensar, né, que não tem nenhum problema naquilo ali. Exatamente. Quando tem. É o versículo 20. Eu? Uhum. Mas
Promessas e avisos sobre Canaã. Eis que eu envio meu anjo à frente de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeite a sua presença e ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. 22. No entanto, se ouvir o que ele disser e fizer tudo o que eu digo a você, serei inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários. 23. O meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, e eu os exterminarei. Eu. Não te curvarás perante seus deuses, nem lhes prestarás culto. Não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Sirva Adonai seu Elohim, e ele abençoará o seu alimento e a sua água. Removerei as doenças do seu meio. 26? 26. 26. Versículo. Eu acho que eu voltei. Peraí, então perdi aqui também. Versículo virou a Bíblia, versículo 26. Eita, 23, 26. 23, 26? 26. Capítulo. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo de duração de teus dias sobre a terra. Enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Mandarei vespões à sua frente para expulsar o Ivi, o Kenani e o Iti. Fico eu de novo. 29. Não os expulsarei no período de um só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Pouco a pouco eu os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Posso falar? 31. Então, não, antes disso. Tá, pode falar. Aqui é isso o motivo, né? Que às vezes as pessoas podem perguntar, né? Mas por que o Eterno, né? Não limpou, não varreu a terra, né? Tudo tem uma resposta, Sim. né? Aqui, né? Se você fizesse, né, dessa forma, eles seriam destruídos pelos animais selvagens. É muito interessante, né? Estabelecerei seus limites desde o mar de Suf até o mar dos Filistim, e desde o deserto até o rio Eufrates. Pois eu entregarei os habitantes da terra em sua mão, e você os expulsará de sua frente. 32. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Não permitas que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá numa cilada para te destruir. Vamos comentar aqui as promessas e avisos sobre Canaã. Muita coisa aqui interessante. Cadê? Não, o versículo 24, né? 24. Não adote os deuses, né? O Eterno sempre falando, né, a respeito de não se curvar perante os deuses lá da terra, onde eles vão, né, lá possuir, não prestar culto, não seguir as práticas, né, e condutas, mas destruir tudo, né? Sim. Absolutamente tudo, não ficar com nada bonitinho, nem ourozinho, né? uma pratazinha, nada, uma pérola, destruir absolutamente tudo. E a gente trazendo isso para os nossos dias, a gente refletindo e meditando, são, né, os nossos costumes antigos, as nossas práticas,
que não estavam de acordo com o que o Eterno nos ensina, e às vezes a gente não quer deixar tudo, né? Quer ficar com uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E é muito fácil, né? A gente se desviar, porque você vê, a gente fala tanto, né? Aponta tantos defeitos do povo, né? Os filhos de Jacob, né? Que facilmente já quando saquearam a terra lá que matou todos aqueles, né, homens da terra lá do rei, eles já estavam de brincos e roupas, já pegando, né? Pegando tudo, se apoderando de tudo, que Jacob foi lá e tira isso da orelha, né? Vamos tirar essas roupas, troca tudo. Eu fiquei imaginando, deve ter sido a cena engraçada, aqueles homens marmanjos, né? Tudo já se bandeando. E a gente não é diferente. Não é né? diferente. Não é diferente. Não é diferente. Não somos diferentes. E você falou dele, do Jacob, e eu lembrei aqui, nesse versículo 27, quando ele fala: enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Que foi exatamente o que aconteceu. Sim. Porque os dois filhos de Jacob dizimaram a cidade, matando todos os homens, né, e animais. E todos os povos ao redor, o Eterno foi lá e colocou terror. Eles ficaram com medo e eles conseguiram sair dali. E quando Jacob estava morrendo de medo, né, disse: nossa, nós seremos odiados agora, né? Quem sabe até mortos. E foi justamente o Eterno protegeu. Protegeu. Exatamente. Igualzinho aconteceu aqui. Bem interessante. Eu acho que como eu falei sobre tudo. 33, deixa eu ver. Aqui, não permitas que esses povos habitem na terra que te pertence, caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá numa cilada para te destruir. Ou seja, mesmo, exatamente. Ele já sabia, olha, é isso que vai acontecer. Que vai acontecer. Então, assim, é se afastar, né? Aquilo que, quando o Eterno determina que vai dizimar e não se juntar com esses povos, não se misturar. Que vai acontecer. E basta uma fagulho. Não precisa a pessoa achar que, né? Eu amo o Eterno, né? Mas aí participa de uma festinha aqui, outra ali, né? E é isso das nações, né? Óbvio. Exatamente. Não vê nada demais participar de uma festa, né? De outras, né? Coisas que não tem nada a ver com as festas da Torá. E mesmo nas escolas, né? Então, assim, os pais, né, cuidarem para que os filhos não se misturem, né? Em datas como essa que as nações aí praticam, porque vai acabar confundindo a cabeça da criança. Então, realmente não é obrigado a participar. Nós não somos obrigados a participar. Sim. E é não participar e pronto. Para que não cause confusão na cabeça da criança e ela comece a selecionar o que se pode e o que não pode. De acordo com o que ela acha, não de acordo com o que aprende na escritura. Com o que aprende na escritura, exatamente. Então, vamos caminhando aqui para o 24, que é o capítulo final. Termina em que verso? No 18. Você, né? No 24? 24. Aliança de Deus com Israel. Depois, Deus ordenou a Moisés sobre a Yahvé, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes anciões de Israel, e adorareis de longe. Adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yahvé. Os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com eles. Moshe foi e contou ao povo tudo o que Adonai disseram, incluindo todas as regras. O povo respondeu em uma só voz: obedeceremos cada palavra dita por Adonai. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé e, levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs
que formam as 12 tribos de Israel. Ele enviou os jovens do povo de Israel para apresentarem ofertas queimadas e sacrificarem bois como oferta de paz a Adonai. 6. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo. E eles responderam: tudo o que Yahvé ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Moshe pegou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que Adonai fez com vocês, de acordo com todas as suas palavras. 9. Então Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 líderes e anciões de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel debaixo de seus pés. Havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Ele não estendeu a mão contra esses notáveis de Israel. Ao contrário, eles viram o Eterno, mesmo enquanto comiam e bebiam. 12. Então Yahvé disse a Moisés sobre o monte... Sobe o monte. Suba. Então Yahvé disse a Moisés: sobe o monte... Sobe, amor, sobe. Para mim tá pensando sobe. Então Yahvé disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele disse aos líderes: permaneçam aqui para nós, até nosso retorno. Bem interessante, né? Permaneçam aqui. Eis que Aharon e Hur estão com vocês. Quem tiver algum problema deve dirigir-se a eles. 15. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou a Moisés do interior da nuvem. A glória de Adonai parecia ao povo de Israel como um fogo assolador no cume da montanha. 18. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte, e Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Muito bem. Chegamos aos 40 dias. 40 dias. O que eu mais percebo aqui, né, nesse capítulo aqui, o 24, né, de interessante, 2 vezes é falado aqui que o povo diz que nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Está aqui, né, no 3, a primeira vez, e depois aonde? Você que leu, né? São 2 vezes, só que a segunda eu já me perdi aqui. 2 vezes o povo fala, né? E... aqui, ó. É na 7 também. 7. Depois que fala do livro da aliança, né? Responderam tudo, né? Que a Adonai falou, faremos. Então, o povo estava extremamente, aqui nesse momento, empolgados. Isso aí, denota empolgação. Extremamente empolgados, eles viram ali os trovões, né? Que a gente viu na paraxá anterior, né? O mover de Adonai foi algo que deve ter sido realmente muito impactante. E aí causa... O que a emoção causa, né? A emoção do momento. A emoção do momento, causando no povo. Nós obedeceremos, né? Nós 2 vezes. E as regras estavam sendo ensinadas agora, né? Nesse momento, estava sendo tudo ensinado para o povo. Já tinha colocado sido as 10 das palavras. As 10 das palavras. Falou detalhadamente aqui, né? Cada artigo, né? Exatamente. Assim. O povo ainda não tinha se desencaminhado ainda, estava no início, né? Então, a gente vê a empolgação, vamos obedecer, e aí a gente vai ver, né, depois aí nas próximas paraxás
se o povo realmente vai cumprir aquilo que falou. Falou. Então, é isso, a gente faz essa meditação também na nossa vida, né? Que a gente, no momento de empolgação, a gente fala, promete, acontece, e aí quando aquela empolgação ela vai Na primeira dificuldade, né? esfriando, na primeira dificuldade a gente realmente faz o quê? Enfraquece, né? Enfraquece, desobedece, peca, tenta dar um jeitinho. Sim, verdade. Né? Não tem paciência. Não tem paciência. Então, é uma meditação que a gente tem que fazer, né? Diariamente, que a obediência ela é um ato de amor, não de empolgação. De empolgação, nem de emoção, nada. E não é moeda de troca, porque em algum momento, né, a pessoa é abençoada por Adonai, porque nós somos abençoados todos os dias, a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos, vamos trabalhar. A bênção dele é que nos alcança, né? Não é a gente que vai buscar a bênção, a bênção é que vem. Exatamente. Como diz na palavra. Então, temos várias coisas que passamos durante o dia para agradecer, né? Somos ali abençoados, não é uma moeda de troca, então a gente obedece ao Eterno por amor. Né? E quando não é por amor, quando é por qualquer outra coisa, nunca dá certo e nunca se mantém, nunca se sustenta. Você obedece até a primeira página, na segunda, pronto, já não aguenta mais. E só o Eterno sabe da nossa sinceridade, né? Da nossa hipocrisia, tudo exatamente. Aquilo que tá da nossa tentativa de obediência também, da nossa fraqueza, né? de tudo que está à nossa volta, porque há também essa situação, né? Da gente não consegue fazer nada de forma perfeita, mas quando o Eterno vê um esforço nosso para obedecer, para praticar, é a intenção do coração. Quando vê o nosso coração, né, desejoso por cumprir as coisas dele, é isso que e ele quando leva a gente em conta. peca e erra, né, quando a gente se lamenta, né, daquilo ali, se arrepende verdadeiramente e procura não praticar novamente, né, se arrepende e não faz mais, que é diferente do remorso, né? Ou da vergonha por você ter sido pego, flagrado, né, por um ato. Exatamente. E aí a pessoa fica ali, né? Não é arrependida, não é arrependida, envergonhada, chateada. Mas não é arrependimento, porque o arrependimento ele é o quê? A gente realmente se arrepende de coração e não pratica mais aquela situação, né? Sim, é muito interessante. Muito bom. Eu gostei muito desse podcast. Eu gosto muito eu gosto muito de ler as regras do Eterno, também, né? As instruções. É muito bom. E você, Matheus? Gostei. Gostou? Refletiu? Muito bom. Então, vamos nos despedir? Sim. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Laila Tov, Shabbat Shalom. Todas as... como diz, quando a gente vai... Todos os cumprimentos, né? Você deu aí todos os cumprimentos. Para quem vai ouvir de manhã, de tarde, de noite, ou no Shabbat, né? Todos os cumprimentos. Shalom, shalom.